tarde a todos, presentes, acadêmicos, os que nos acompanham pela internet. Como disse o acadêmico Venâncio, nós estamos aqui hoje para um grande finale do ciclo sobre economia e disciplinas afins. Nós começamos com economia e retórica, prosseguimos com economia e história, depois economia e literatura, e finalmente agora nós estamos aqui para coroar com economia e direito, com Helena Landau. Helena Landau é economista e advogada, formada pela PUC-Rio, é sócia do escritório de advocacia Sérgio Bermudes e presidente do Conselho Acadêmico do Livres. Foi professor do Departamento de Economia da PUC-Rio e da Faculdade de Direito da FGV Rio. Vocês veem que ela está sempre muito dividida entre um lado e o outro. Vamos ver para que lado que as coisas caem aqui. Foi diretora do BNDES, coordenando o Programa Nacional de Desestatização em 1993 e 94. Integrou o Conselho de Administração da Vale, da CEMIG, da AES e da Eletrobras, tendo sido presidente do Conselho da Eletrobras em 2017. Articulista, anteriormente da Folha e hoje no estado de São Paulo. Portanto, Helena, prazer recebendo você aqui hoje para fechar o nosso ciclo e explicar se nós estamos juntos ou separados no que se refere à economia e direito. Obrigado. Obrigada, Edmar. Bom, agradecer a ABL, a Ana Maria, coordenadora, minha colega, minha amiga, e através dela agradecer toda a academia, e ao Edmar, por ter me formado como economista, para o bem ou para o mal. Ele esteve junto de mim em várias das etapas da minha carreira, inclusive como meu chefe no BNDES. Quando me chamaram para fazer essa conversa com vocês, eu fiquei muito na dúvida como é que eu deveria fazer a abordagem, né? Porque direito e economia é hoje uma disciplina, quer dizer, hoje, já há mais tempo, uma disciplina chamada Análise Econômica do Direito, ou Direito e Economia, se for traduzida do Law and Economics, de tradição original americana, Chicago, principalmente, apesar de ter outras influências. Eu fiquei na dúvida se eu, então, trataria do Law and Economics, que os maiores expoentes são, na realidade, um economista, o Coase, e um advogado, um jurista, o Posner. Então, já mostra bem as origens. Eu falei, não, acho que é uma discussão de métodos teóricos, empíricos e quantitativos aplicados à análise do direito que não tem nenhuma relevância exatamente para a gente falar da integração. Então, resolvi falar um pouco da minha experiência, assim, como é que eu vim parar, por que o direito me atraiu e que, no fundo, quando eu terminei de escrever meus pensamentos, eu percebi, não, na realidade, eu estou fazendo a análise econômica do direito indiretamente, sem usar os métodos empíricos. Na realidade, a minha vida começa assim, como economista, com o privilégio de estudar no Departamento de Economia da PUC, que virou um departamento de referência, mas assim, acho que a coisa mais importante que o Departamento de Economia deixou na carreira, talvez, da minha geração, foi a formação de policymakers, né? Tudo que a gente estudava em teoria econômica tinha um objetivo de aplicação de política pública, né? Eu acho que lá, talvez, eu já me interessasse, sem saber, pelo direito, porque você não consegue fazer políticas de combate à inflação e políticas públicas se você não tiver regras jurídicas consistentes, claras, para fazer, por exemplo, um programa de desindexação, né? A gente passou uns 30 anos discutindo os direitos e dos planos econômicos, mas havia uma discussão enorme, pelo menos do lado da economia, de fazer tablitas, por exemplo. A ideia da tablita, mostrar que ninguém perde, como ganha e tal. E ali a gente já tinha muito essa discussão, mas foi no plano real, acho que depois dos aprendizados com o plano cruzado e outros planos, foi no plano real que esse olhar jurídico fica muito claro para mim, né? Porque no plano real, assim como tinha
todo esse grupo de economistas muito brilhantes fazendo o programa de desindexação monetária, você tinha um grupo de juristas também muito sólido. A gente tinha o Procurador-Geral da Fazenda, Stuzenegger, né? Stuzenegger, Tasso, Sampaio Ferraz, e pessoas discutindo ali, o Raul, né? Discutindo as regras, né, dessa transição monetária, que eu acho que é o plano econômico onde você não tem discussões jurídicas que duraram décadas para serem resolvidas, arbitragens de perdedores. E no BNDES, para fazer privatização, também era fundamental no BNDES ter um braço, um olhar. E eu cheguei no BNDES sem saber nem qual era a diferença de lei complementar ou maioria simples, o decreto, como é que... E tive a sorte de ter a minha principal assessora, uma advogada de excelente qualidade, que foi me ensinando essas coisas. E, ao longo, era impossível fazer privatização sem você entender de direito. Era um Brasil pré-mensalão. Era um Brasil onde nós não éramos ainda 200 milhões de juristas, não tinha rede social, não tinha televisão no STF. A ciência do direito era muito restrita a advogados formados. O direito brasileiro é um direito de civil law, né, um direito formalista. Desculpa, eu estou aqui na frente de Joaquim, estou vendo aqui o Venâncio, eu fico até nervosa de falar de direito, mas era assim, era muito restrita. Não era essa coisa hoje que todo mundo sabe se é constitucional, se não é constitucional, o que é transitado em julgado, todo mundo tem certeza absoluta sobre tudo. Não, era uma coisa muito restrita, né? E durante a privatização, eu comecei a me enfrentar com uma série de desafios para o economista. O primeiro deles foi assim, como montar o primeiro contrato de concessão no Brasil. A lei de concessão ainda não havia sido aprovada, ela foi aprovada em 95, e nós, da equipe da desestatização, tinha que vender empresas concessionárias de serviço público, e a Constituição brasileira, a delegação, tem como, através de leilões, mas você é obrigado a ter um contrato de concessão para regular os serviços públicos. E, na discussão do contrato de concessão, veio a minha primeira angústia. Porque nós, economistas, a gente... assim, bom, eu quero gerar eficiência, eu tenho uma regra tarifária, essa regra tarifária vai ser exercida e, claro, em busca da eficiência. E ali foi a primeira vez que eu comecei a conversar mais claramente com as consequências jurídicas, as consequências de um contrato mal feito ou bem feito, como você alinhavar, quais eram as implicações. E foi no BNDES que também eu conheci juristas extraordinários. A gente lidava muito com o doutor Zé Luiz Bulhões Pedreira, que nos ajudava de forma pro bono, aliás, todos, em discussões muito sérias sobre direito de minoritários e de questões de moeda de privatização. Conheci o professor Caio Tácito, né, que dava aula de concessão para todos nós. Conheci meu chefe, Sérgio Bermudes, e eu tinha aquela ideia assim, olha, eu estou querendo estudar de novo, não quero voltar para a economia, não quis voltar para a economia porque eu tinha a sensação de dever cumprido com o Plano Real. Achava, olha, já resolveram o problema da inflação. Toda a minha geração que estudava na PUC era obcecada com a questão da hiperinflação e desindexação. Chegamos no Plano Real, economia passa a ser uma discussão sem muito atrativo para mim naquela época, só discutir juros e câmbio, coisas de instrumentos clássicos, aquele grande desafio que era a desindexação e que foi o ARV, eu falei assim, eu quero estudar outra coisa. E foi com essa ideia desse conhecimento dessas pessoas que eu tive ao longo da minha carreira, eu falei, bom, eu acho que vou ser advogada. Esse pessoal que faz direito é tudo erudito, interessante, sofisticado, leituras diferentes e tal. Foi um pouco diferente a realidade, né? Nem todo advogado tem a erudição, como sempre. A faculdade foi muito difícil para mim. Eu entrei na faculdade, meus professores não valorizavam a formação nem a minha idade. Teve um professor, quando eu pedi uma leitura, ele falou que eu tinha muita pressa, que eu tinha que esperar, tudo tem seu tempo. Eu tinha 42 anos de idade, eu não podia esperar muito tempo. Mas, enfim, na faculdade de Direito, veio, eu acho que, o primeiro choque sobre a importância
da convergência das análises de economia e direito, né? Geralmente, quando você vai estudar direito, sendo economista, as pessoas esperam que você vá fazer direito tributário. Quais são as áreas de economia do direito que são muito óbvias? Direito tributário. Primeiro, porque o economista sabe números, né? Então, essa coisa dos números e o direito tributário, a aplicação econômica e tal. A outra área muito importante era de direito societário, né? Principalmente eu tendo vindo da privatização, tendo feito negociações, acordos de acionistas e tal, tinha uma expectativa de que esse economista vai voltar para o mercado financeiro e vai fazer o direito societário. Havia a outra área muito óbvia para todo mundo, que é o direito econômico antitrust, competição, que é formação no CAD, tem de economistas e juristas. Mas eu entrei por um outro caminho. Eu me encantei pelo direito administrativo, né? Foi o direito administrativo que me pegou. E por quê? Porque, como eu havia dito, e a gente vai entrar mais no foco da relação, eu participei de uma equipe onde a gente formou o primeiro contrato de concessão no Brasil, de energia elétrica. Sendo um monopólio natural, era muito claras as regras que a gente precisava fazer. O monopólio natural não permite a competição, você tinha que ter uma regulação muito rígida dos contratos de concessão, metas de qualidade, ao mesmo tempo gerar incentivos, né? Quando acaba... Eu, como economista, olhava aqueles contratos de forma muito cartesiana. Estava ali escrito, ali era quase como se aplicasse uma fórmula na hora das discussões. Para surpresa minha, a primeira rodada de agências reguladoras e entendimento do contrato de concessão foi muito diferente daquilo que a gente imaginava. Eu descobri, então, um tal de negócio chamado conceitos jurídicos indeterminados, né? Descobri também um negócio chamado contratos administrativos. Descobri que havia a possibilidade da administração pública fazer intervenção em contratos de concessão desde que recompensasse o investidor. E aquilo tudo, para mim, era muito surpreendente. Como é que pode tudo isso? Como é que a economia fica de pé? Como é que você garante segurança jurídica? Porque a grande importância da relação do direito e economia, eu acho, para mim, hoje, é garantir segurança jurídica, né? Diminuir a volatilidade das decisões, diminuir o risco jurídico, tornar mais claras as regras, para que você não tenha sustos em investimentos de longo prazo. E foi aí, em cima dessa discussão do contrato de concessão e da própria agência reguladora, tem interpretações diversas que nós, economistas, tínhamos quando fizemos os contratos de concessão, que eu me interessei pelo direito administrativo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não vale a pena, mas os primeiros contratos de concessão foram vencendo ao longo de 98 e 90, os primeiros reajustes, que foi nas vésperas da desvalorização cambial de 99. Quando veio a desvalorização cambial de 1999, a gente imaginava que ia ter uma compensação nas tarifas para o custo do dólar na compra de energia elétrica. E a ANEEL não repassou isso, né? E, imediatamente, os investidores privados, novos concessionários de energia elétrica, pararam de investir em outras operações, né? Naquela época, toda a geração de energia elétrica no Brasil era estatal. Então, a gente esperava que os distribuidores de energia Light, Excelsior, Eletropaulo fossem as pessoas que fossem investir em geração. Quando o contrato de concessão passa a não ser respeitado da maneira como foi vendido na privatização, esses investimentos são suspensos. Boa parte do racionamento de 2001 vem da falta de investimentos como se esperava. E aquilo me chamou muita atenção, e em 2002 eu entro na Universidade de Economia da PUC, começando do zero, onde eu fiz 5 anos de Direito. Na Universidade da PUC foi o contrário. Eu chego lá, o professor de Direito não tem a menor preocupação com a eficiência econômica, nenhuma, né? Tem uma discussão sobre teoria constitucional e ele tem que aplicar o salário mínimo previsto na Constituição. Naquela época havia um tabelamento de juros de 12%. Assim, era uma coisa assim, bem desconectada dos custos econômicos e para a sociedade. Eu me lembro que, quando foi se discutir, na época, o tabelamento de juros de 12%, o professor, que não me conhecia, pergunta
que dizia o artigo XYZ da Constituição, e eu falo que é o tabelamento de juros, e antes de eu falar, a turma toda que já me conhecia fala assim, a Helena não. O professor pergunta, por que Helena não? Eu falo, porque eu sou economista. E ele responde, mas não é dessas aí do segundo andar, não, né? Segundo andar é o Departamento de Economia da PUC, o sexto andar é o Departamento de Direito da PUC. Ali eu percebi que é o seguinte, não é possível que num prédio, no segundo andar tem o melhor departamento de economia do Brasil, no sexto andar tem um departamento de direito muito bom, e que se odeiam, quer dizer, o departamento de economia nem lembra que existe o de direito, mas na minha época, pelo menos. Mas o de direito odiava o departamento de economia da PUC, aquilo não era possível. E aí ele me pergunta, deve tabelar os juros ou não? Já estava impaciente, já era o 4º ano de direito. Eu falei assim, tabela e deixa ver o que acontece, porque eu já não conseguia mais explicar as relações entre economia e direito, né? Então, eu comecei. Aí meus colegas de sala de direito um dia chegam na sala de aula e falam assim, odeio economia. Economia não serve para nada. Eu não sei fazer um gráfico, eu não entendo que esse negócio é esse de custo marginal, o que é marginal, como é que se calcula isso, economia não serve para nada. Eu fiquei indignado, falei, gente, economia é lindo, vocês não podem deixar formar em direito sem entender o que significa economia. E resolvi, então, voltar a dar aula e criei um curso mais ou menos como se fosse análise econômica de direito específico para os alunos de direito. Esqueci ISLM e todos os formalismos de economia e comecei a analisar decisões jurídicas, né? E na primeira aula que eu dei, eu dizia assim para eles, eu não quero que vocês aprendam quase nada aqui. A única coisa que eu quero que vocês aprendam quando forem ser, especialmente, trabalhar no judiciário, menos do que como advogados, não tem almoço grátis, quanto custa e quem vai pagar, né? Porque, na hora da decisão, as repercussões econômicas de uma decisão de um magistrado é muito importante. Ele não pode simplesmente ignorar as repercussões da sua decisão. E eu comecei a analisar várias coisas e recuperei, por exemplo, um artigo bastante precursor da análise econômica do direito dentro da economia, que é o artigo do Pércio Arida com Edmar Baixa. Mais André, né? O custo jurisdicional. Eles fazem uma análise do custo de crédito no Brasil, e naquela época não tinha empréstimo de longo prazo, por outras razões, por causa de inflação e tal, mas tinha uma cunha na taxa de crédito que era derivada do risco jurisdicional. Quer dizer, a mesma empresa com o mesmo perfil me corrija se eu estiver errado, a mesma empresa com o mesmo perfil de risco, pegando no Brasil ou pegando no exterior, e comparam, e a gente começa eles chamam a atenção para esse tema. Pena que esse tema não teve muita... Foi quando? 2003? 2003, né? E esse tema fica lá, e eu me lembro de ler todos os rascunhos daquilo, aquilo me interessou. Anteontem, eu fui a Brasília, num seminário. O presidente do Banco Central encerrou o seminário foi muito antes, foi exatamente quando ele já estava com a ideia de tabelar os juros do cartão de crédito, a gente não sabia. Ele termina a apresentação dele com uma tabela onde ele mostra o spread bancário no Brasil e o spread bancário no exterior. E ele decompõe os elementos que compõem o spread bancário. Aí ele vai ver taxa de inflação, no exterior não, países emergentes. Taxa de inadimplência, inflação, o custo de captação, tudo isso estava meio alinhado entre os países emergentes. Só que o spread no Brasil era 18,4% em média e nos países emergentes era 3,8%. O que explica que se pague 15% essa diferença? E ele fala claramente, custo de crédito, recuperação de crédito. No Brasil, a recuperação de crédito é de 14% apenas contra 53% no país emergente. O tempo de recuperação é 4 anos contra o 0,7. Ou seja, o artigo do Edmar, do André e do Pércio de volta nessa questão da qualidade da garantia. Mas por que é assim?
O divertido do artigo do Edmar, e aí, se tivermos aqui temos ex-desembargadores, juízes, ministros, ele diz assim, há um viés no judiciário brasileiro pró-devedor, como se tivesse um juízo de valor na decisão jurídica de que o devedor está sempre mais necessitado que o credor, que tem mais boa-fé que o credor, que o credor é um banqueiro rentista do capital e o devedor é o empresário que quer construir e dar empregos. E as decisões não sempre pró-devedor. Essa tese deles depois foi empiricamente testada quando a alienação fiduciária passa a ser mais claramente aceita no Brasil e o custo de crédito, onde a alienação fiduciária começa a cair. E essa coisa anticredor eu vi também quando você vê nos contratos de concessão. Aí, voltando, a mesma coisa. Há um viés de julgar sempre pró-consumidor, independente do efeito que isso possa causar em todo investimento futuro de um empreendimento. Então, o Brasil precisa crescer, o Estado não tem mais condição de investir, você atrai investidores privados, e esses investidores têm uma garantia de uma remuneração que se chama equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No entanto, quando tem que haver uma decisão do ponto de vista de ajuste tarifário, a decisão do judiciário é contra o contrato e a favor do consumidor. Isso eu estou falando lá atrás. Por exemplo, vamos dar exemplos. Um contrato de concessão que define modicidade tarifária. É um conceito difícil de entender. Modicidade tarifária é a menor tarifa de energia ou de gás, ou quer seja do serviço público, possível para manter um nível de investimento definido no contrato que garante o equilíbrio da concessão. Como é que os juízes entendiam isso? Como a menor tarifa possível. Então, ao invés de fazer o reajuste que era necessário para manter o equilíbrio, eles comparavam com o salário mínimo, com o IPCA, que não guardava nenhuma relação com aquele direito do contrato. Então, cabia a nós, advogados, e aí foi meu grande papel no Sérgio Bermudes, criar um discurso regulatório que fosse mais além do jurídico, que fosse, do ponto de vista, explicar o que era a importância de garantia de investimento de longo prazo, segurança jurídica. Então, assim, a gente perde na primeira instância, por exemplo, foi um reajuste em Pernambuco, mas vai ganhar lá no STF. E chega lá no STF, numa reclamação, e define que o equilíbrio de contrato econômico é soberano. Com isso, a gente reduziu o risco jurídico de concessões por um monte de tempo. Então, assim, a linguagem das duas disciplinas são muito importantes, né? Porque você também não pode chegar para o juiz e dizer para ele assim, olha, você não pode nunca julgar por equidade, você nunca deve colocar o seu sentimento numa decisão. Isso não é verdade, né? O Posner, por exemplo, ele fala que você tem que ter um pragmatismo, né, nas decisões. Só que ele fala de um contexto americano onde você tem um common law e você vai construindo esse. Mas ele, nos 4 passos que ele dá, ele diz: leve em consideração o passado, para que não haja tanta volatilidade e tanta insegurança. Você vai construindo, o pragmatismo é necessário, mas dentro de uma. E eu acho que nós, economistas, temos que contribuir para esse melhor entendimento e redução do risco jurídico. Porque o risco jurídico e o risco regulatório junto, eles são os limitadores de investimento, de crédito barato, de uma série de coisas que explica um pouco por que esse país continua patinando numa renda muito baixa, num crescimento de PIB muito baixo, o crédito continua com custo muito elevado, etc. Estamos melhorando muito, mas ainda é um dever. Então, eu acho que, por exemplo, a gente não tem atualizado a pesquisa do Amaury de Souza com Bolívar Lamounier, nem do Bolívar com o Armando Castelar, onde eles fazem uma pesquisa nos legislativo, executivo e judiciário e percebem que, dentro do judiciário, 2/3, às vezes 70%, dependendo da pesquisa, julga, por equidade, julga pelos seus valores de justiça social mais além da letra do contrato.
né? E se você faz a mesma pesquisa dentro do executivo, que é quem tem interesse que os contratos sejam obedecidos para atrair investimento, é exatamente o oposto. Essa sensação de que os contratos têm que ser cumpridos. Então, assim, só para a gente dar mais exemplos do que acontece no dia a dia. Por exemplo, mercado de energia. Tem uma guerra de liminares para saber quem paga o custo hidrológico, o racionamento, o AMP da Dilma, parados na Câmara de Comercialização, que é onde tem dinheiro, né? Nós temos uma poça de recursos de 8 bilhões de reais, parados, porque não se consegue arbitrar. Tem que chamar um pouco o COSE, né, para discutir os custos de transação, etc., mas você não consegue uma decisão para arbitrar ganhadores e perdedores. A gente já tinha tido isso na crise do racionamento, e o Pedro Parente, na Câmara de Gestão, conseguiu fazer essa conciliação jurídica e econômica para que o racionamento de 2001 tivesse sido superado muito rapidamente. Dessa vez, já se tentou acordo, já se tentou regulação, já se tentou um projeto de lei no Congresso Nacional. O fato é que nós temos 8 bilhões, que não é de ninguém, é uma poça de dinheiro para o setor elétrico. No sistema tributário, a coisa pior ainda. A gente acompanha o indicador de Doing Business no Brasil. O Brasil tem uma péssima colocação, fortemente influenciado pelo sistema tributário brasileiro. As horas dedicadas em empresa para resolver problemas tributários, o custo do sistema tributário. E não só porque o nosso sistema tributário é confuso, como porque a Receita também não obedece às regras e ela vai procurando buracos e criando suas próprias normas para arrecadar bastante, porque a função da Receita é de arrecadação. Então, uma das vantagens da reforma tributária que vem aí é a simplificação. Mas, de novo, não pode ser uma reforma tributária só pensada por economista. Tem que ter essa conversa. Outra que é importante também é recentemente, privatização. É uma conversa com o judiciário, basicamente no setor trabalhista, por exemplo. Na área trabalhista, é totalmente dominada por uma postura de defesa do trabalhador o tempo todo, né? Então, não respeitaram a reforma trabalhista inicial, a contribuição sindical que foi cancelada tinha liminar para que a contribuição sindical continuasse sendo paga. Quer dizer, tem que ter essa conversa de por que é importante não ter a contribuição sindical obrigatória, qual é o custo trabalhista, por que tem que se rever as leis da CLT. Quer dizer, a conversa do economista em busca da eficiência para ajudar na eficiência do sistema jurídico, né? Então, por exemplo, a BR Distribuidora foi privatizada recentemente. Uma privatização que ainda mantém no conselho da empresa 3 ou 4 representantes do setor do estatal, entre 9 conselheiros. Entraram com plano de demissão voluntária, não há nem necessidade, que é uma empresa... Aliás, plano de demissão voluntária, exatamente para tentar um acordo com os tribunais de trabalho, para ter uma compensação e para estimular o plano de demissão, de adesão voluntária da BR, que é uma empresa privada, foi sustada por liminar do sindicato na Justiça do Trabalho. Por que uma empresa privada não pode demitir seus funcionários num ajuste de uma empresa que precisa de recursos, precisa ajustar num setor mais competitivo? Não. O tribunal entendeu que a empresa não poderia oferecer uma adesão com a ideia que iria demitir quem não aderisse. Então, bom, se ela não pode dizer, se você não aderir, eu demitirei, quem é que vai aderir? Então, é uma discussão, de novo, falta de entendimento. E aí a gente chega, né, a questões mais difíceis no momento. Aí o Joaquim Falcão, mais especialista do que ninguém. Outra coisa, quando eu digo... uma das coisas que chama muito atenção, que é muito fácil de discutir com alunos de economia, de direito sobre economia, são decisões, por exemplo, na área de saúde, né? As decisões na área de saúde são típicas, porque se chega uma liminar de uma pessoa à beira da morte, precisando de um remédio excepcional, que o governo, o setor público, não tem condição de oferecer, e ele pede autorização para comprar um remédio cujo tratamento custa R$10 mil por mês,
o juiz dá para aquela pessoa, porque está sensibilizado com aquela situação, em nenhum momento ele imagina qual vai ser o impacto daquela decisão individual dele, numa primeira instância, distante do resto, sobre todo o sistema de saúde brasileiro, né? Então, assim, é muito difícil em alguns casos, mas o caso da saúde eu acho que é bem típico, porque é quase irresistível. De você ver uma mãe precisando um remédio e você não dá. Por exemplo, outras questões que acontecem também no judiciário que dificultam muito o ajuste da economia. Garantia de estabilidade a servidores muito além do que é previsto. Essa estabilidade, não há uma estabilidade absoluta na Constituição brasileira, nem nas regras de contratação do funcionalismo. Ela é ponderada por performance, desempenho, é fato que a reforma administrativa que vai entrar vai definir melhor esses critérios. A estabilidade é uma noção democrática muito importante para você não demitir pessoas de um governo para o outro. Acontece que você não consegue demitir nenhum. Você não consegue demitir nenhum, porque são todos reincorporados. Recentemente, saiu até no Anselmo isso, mas a gente tem várias decisões dessas. Você incorporou numa empresa uma função que era operador de telex. Né? Então, a pessoa vai lá, fica sentada, não tem telex, não tem o que ele fazer, e tal. Eu, por exemplo, quando era do presidente do Conselho da Eletrobras, um dia eu estava no elevador, e a Eletrobras tinha feito um PDV, e uma pessoa que não sabia quem eu era, fala assim, não vou assinar PDV nenhum, só venho aqui uma vez por semana, tem um amigo meu que bate ponto para mim, ou passa não sei o quê, duvido que vão me demitir. Eles têm certeza que não serão demitidos, né? Então, assim, o judiciário dificulta muito várias das reformas, não estou dizendo que é mal intencionado, na boa intenção de que está protegendo a ideia do lado mais forte. Então, ter uma noção de interesse muito localizado, quando a gente tem que pensar, o judiciário tem que começar a pensar em interesse difuso, né? Que aquela decisão localizada dele, que de alguma forma vai proteger, que ele acha que está protegendo o emprego de 50 pais de família, etc., está dificultando o direito de toda uma sociedade quando você não consegue fazer determinados ajustes dentro das regras do funcionalismo, ou na saúde, etc. E, ultimamente, obviamente, a grande estabilidade das decisões pesa muito. E o STF não chega a ser um bom exemplo, né? Então, assim, eu discordo. Acho que o presidente Fernando Henrique gosta de dizer que o Brasil evoluiu muito porque a gente sabe o nome dos 11 ministros. Eu acho isso uma involução, né? O cidadão comum não tem nada que saber o nome dos 11 ministros, como é que ele vota, como é que ele é amigo de quem, como é que vai ser seu voto, não tem que saber nada. Não tem que saber nada. Isso é uma distorção, eu acho isso uma distorção. E aí começa a discussão da questão da volatilidade. Eu não sei, quem se interessa um pouco com esse tema, não sei se o Joaquim leu, certamente deve ter lido a coluna do Conrado essa semana sobre não só a qualidade das decisões, mas como as decisões são tomadas, né? As teses do Joaquim, do Eduardo Farias, de 11 Supremos, né? Cada cabeça decide, mesmo quando há um voto 6-5, são 6 votos diferentes no a favor, 5 votos diferentes no contra, e você acaba não criando isso. Então, a instabilidade é o que é muito grande, porque independente da decisão de segunda instância, o que muda? O que muda entre 2009, 2016 e 2019? Essa é a questão que a gente tem que... Você pode ser a favor de uma coisa ou de outra, mas você tem que entender por que o que mudou em 2009, 2016 e 2019. A outra coisa é quando você tem um Supremo completamente ligado na decisão política, a ponto do presidente do Supremo tentar estender um recurso extraordinário com um tema que não estava em pauta e ter que levar uma bronca dos seus pares, dizendo, presidente, isso aqui isso aqui a gente não vai discutir, uma tentativa de dar um jeitinho numa decisão que ele se arrependeu. Isso todo mundo está vendo na televisão. Decisões monocráticas, né? Decisões monocráticas. Decisão monocrática de plantão sem urgência, Flávio Bolsonaro e COAF, né? Tudo isso vai minando assim, a credibilidade no sistema judiciário.
Mas eu acho que nós, economistas ou legisladores, pessoas que trabalham em política pública, que foi sempre a nossa tradição, a gente hoje não trabalha mais, mas quando trabalha, também tem que tornar a vida do judiciário mais fácil, né? As leis brasileiras são muito complicadas, são muito emaranhadas. A Constituição brasileira, o Supremo não consegue mais trabalhar porque tudo é de questão constitucional, né? Virou um tribunal de revisão. Então, por exemplo, isso é uma coisa que o Coase fala, vamos diminuir os custos de transação, vamos melhorar o entendimento. E eu acho que as políticas públicas, o legislador, outro dia, também reclamar que o Supremo não pode ter assessor econômico, né? Todos os assessores de ministros são advogados, e a gente está precisando dessa conciliação. Por exemplo, as PECs enviadas para o Congresso Nacional, sem nenhuma explicação, sem nenhuma para a sociedade. Porque não dava para fazer uma só, não dava para ser uma coisa mais limpa, desconstitucionalizar e tal. Você vai levar um tempão tendo que destrinchar tudo aquilo que foi entregue. O descuido do executivo com a qualidade da legislação vem atrapalhando muito. Por motivos políticos, mas também de motivos de qualidade legislativa, as MPs do Bolsonaro vêm caindo uma atrás da outra. Assim, porque não há urgência, é uma MP que antecipa uma decisão que já está tomada num projeto de lei, como o caso do MP dos balanços, antecipar de forma contra a imprensa algo que já está decidido. Então, você acaba tirando a credibilidade do próprio executivo na urgência das suas propostas, né? A própria PEC, por exemplo, não teve o cuidado de um controle de constitucionalidade anterior. Então, várias coisas já são discutidas na partida sobre a inconstitucionalidade. Acho que há um exagero, né, de todo mundo dizer o verde e amarelo é inconstitucional, a mudança no FGTS precisa de lei complementar, mas eu acho que tem um certo exagero. Mas, por exemplo, quando você tenta submeter os tribunais de contas estaduais ao Tribunal de Contas da União, isso não passa. Não vai passar, porque o Pacto Federativo você não vai submeter. É a mesma coisa que você submeter um governador de Estado. Isso é uma intervenção nas contas. Então, para que colocar? São coisas que... uma nova lei de concessões que está sendo feita dentro do Congresso, aí é o contrário. Começou uma comissão para unificar a lei de concessões, porque depois teve a lei da parceria público-privada, tivemos mudanças nas concessões. Então, se criou uma comissão para fazer um código, né, para a consolidação das leis. A nova lei tem 231 artigos. Era a lei simplificadora. Também não tem sentido. Então, eu acho que o que a gente tem... Eu acho que, assim, se eu puder... A minha sugestão lá, o Edmar baixa para o Departamento de Economia, é criar um curso específico para o direito. Eu criei, mas acabou que não teve continuidade. A gente tem que ter um curso específico para o direito tem que entender as limitações orçamentárias, restrições, as consequências das suas decisões. O economista tem que entender que não pode criar medidas que não param de pé do ponto de vista jurídico. E eu acho que essa confusão jurídica no Brasil, essa falta de credibilidade nas instituições jurídicas através dessa discussão do STF está sendo muito prejudicial ao país. O Crivella passa por cima, não só ele podia não cobrar pedágio, na decisão dele já estava errada, porque não passou pelo judiciário, mas destruiu o patrimônio público e ficar por isso mesmo. O governador de Goiás quer anular um contrato de concessão federal, que o outorga é federal, uma concessão estadual, ele não tem nenhuma legitimidade ativa para esse processo e está causando uma maior confusão e risco e afastando investidores. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, se recusa a obedecer uma ordem de reintegração de posse que já foi transitada e julgada pelo STF. Né? Ele dá uma declaração para o MST e diz assim, podem ficar que aqui ninguém vai reintegrar posse de ninguém. Ou seja, virou um negócio de que cada um tem a sua própria justiça, né?
Então, eu acho que cabe a nós tentar recuperar regras simples, claras, credibilidade. Aí o Edmar perguntou, o que pende mais na sua vida? Eu acho o direito lindíssimo, né? Eu adoro ler, adoro... o Conrado tem razão no artigo dele ontem. Antigamente, a gente estudava com decisões do Supremo, votos de pessoas extraordinárias. E hoje, você não consegue mais ter essa mesma credibilidade. Se você for dar uma aula de direito, você vai usar jurisprudências anteriores ao invés de pegar o voto do Toffoli da semana passada, né? Certamente. Então, assim, é lindo, a gente tem que recuperar essa beleza do direito, mas eu sou economista. Eu não consigo olhar para uma realidade e não pensar como economista. E eu acho que esse meu pensamento como economista é que permitiu que eu transitasse na área do direito administrativo e do direito econômico, regulatório, com tanta facilidade como eu transito. É isso. Muito obrigado, Helena. Nós temos um tempinho ainda. Deixa eu te explorar um pouquinho mais aqui no seu aspecto como coordenadora do Livres. Né? Obviamente, pelo que eu entendo, né? A bandeira do Livres, que é pluripartidária, né? Mas é para promover algo que a gente podia chamar de liberal progressismo. Né? O liberal os economistas entendem, né? Mas por que o progressismo é tão importante? Né? E por que ele não apareceu na sua fala? Né? Eu acho que há um problema que você não mencionou aí, mas que a sua ação na sociedade claramente indica da sua preocupação com o assunto, né? É a questão da legitimidade dos economistas pedirem eficiência numa sociedade que é tão desigual. Né? Você se lembra um ministro, depois ele disse que nunca tinha falado isso, mas afinal de contas ficou na boca dele, né? Dizendo que precisa primeiro fazer o bolo crescer para depois distribuí-lo. Né? E essa questão da distribuição está muito presente, né? Nos tribunais. Tudo que os juízes veem, né? É uma questão de repartição. Né? Um ganha, o outro perde. Né? É muito difícil imaginar um juiz que possa estar imaginando que aquela ação que ele está tomando ali, aquela decisão que ele está tomando, tem alguma coisa de repercussão geral. Né? Quem tem que fazer repercussão geral é o Supremo Tribunal, não o juiz que está decidindo ali na sua jurisdição. Né? Podia comentar um pouquinho nessa área? Não, isso você tem toda a razão. Quer dizer, então tem que falar um pouquinho do Livres. O Livres é um movimento suprapartidário de liberais clássicos. Né? A gente nem usava o liberal progressista, porque nosso entendimento que o liberal clássico de John Stuart Mill seria o grande representante, além da liberdade econômica, liberdade individual, liberdade de direitos, pensa na inclusão social, na igualdade de oportunidades, assim, como ele dizia, não se pode falar de liberdade quando você está passando fome. Né? Então, essa é um pressuposto. Com o tempo, e eu fui participar desse movimento exatamente porque achava que estava faltando no Brasil que os economistas, ou os ditos liberais, que eram considerados de direita, tinham perdido essa ideia da agenda progressista. E a agenda progressista tinha sido absorvida ideologicamente pela esquerda. O Livres é roxo a cor. Por que o Livres é roxo? Porque é a mistura do azul e do vermelho, quando você mistura, sai roxo. Que é exatamente para mostrar que a gente não é nem agenda econômica pura, nem progressismo puro, que junta as duas coisas. Você tem razão nessa questão de que se fala pouco nesse assunto. Muito pouco. E por isso que eu falei, é nossa obrigação como economista explicar por que aquela decisão que parece socialmente justificada individualmente tem repercussões sociais de grande impacto.
você pode, através de uma decisão, acabar inviabilizando a aplicação, por exemplo, de um acesso à educação, porque você acaba privilegiando o sindicato de professores que permitem a estabilidade, você não consegue fechar a escola num lugar porque aquela escola já não tem mais alunos e você está gastando o dinheiro que você podia na divisão, você tem que explicar. Você tem que explicar. Não que você quer fechar a escola, eu quero melhorar a qualidade da educação e a igualdade de oportunidade. E a gente não explica. Então, todo o trabalho... E a palavra eficiência, eu confesso que foi um ato falho meu, porque toda a discussão do Posner e Coase, quando eu comecei a preparar essa palestra, eu falei, não, vou tratar do Coase e do Posner, que são os grandes expoentes do law econômico. E os dois são absolutamente focados na eficiência, não da economia, mas de seus sistemas. Assim, um sistema eficiente, mas o Posner fala, para que o sistema deve ser eficiente? Para maximizar o bem-estar e a riqueza do país. Então, tem embutido na noção de eficiência já a ideia social, que é o bem-estar do país, né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma decisão do Rio Grande do Sul bastante interessante, que foi uma decisão dos produtores de fumo. Os produtores de fumo precisavam de acessar, precisam de energia elétrica para secar o fumo mais rápido, ou eles têm que ter gerador próprio, e a qualidade do fumo é melhor quando você seca com um negócio fechado com energia. E eles ficavam numa região com muita chuva, muita tormenta, muita instabilidade, toda hora caía a luz. Aí eles entravam na justiça e ganhavam dinheiro da distribuidora. Aquilo foi o tamanho do passivo daquela distribuidora foi começando a inviabilizar investimentos em outras áreas. Então, a decisão do tribunal foi uma decisão que dissesse assim, olha, nem tanto mar, nem tanta terra. De fato, você precisa de alguma estabilidade, mas vocês assinaram um contrato que deveria ter um no-breaker, um gerador para caso de falhar. E vocês estão empurrando tudo na distribuidora e está prejudicando o investimento em áreas de baixa renda. Então, assim, esse entendimento é que a gente precisa fazer o tempo todo. O tempo todo. Agora, eu não acho que a repercussão geral tem que ser só no STF. Eu acho que tem que começar lá embaixo, porque é muito fácil ser um juiz de primeira instância e jogar a responsabilidade para uma revisão no tribunal. O Livres tem uma área que a gente está começando a trabalhar de advocacy, que é uma área onde você consegue trazer para o direito uma atuação social. Por exemplo, a gente já teve uma discussão sobre a obrigatoriedade de serviço militar, tem uma discussão sobre o que a gente vai fazer com essa decisão de segunda instância para os presos comuns no Brasil, se a gente consegue fazer um mutirão para revisão dos que não têm advogado para pedir a liberação. Então, assim, tem esse tipo de coisa. A gente tem uma atuação muito grande na área de identidade de gênero, transexualismo, homossexualismo, a defesa da legalização da droga, né, atuação no Supremo de prisão. Só que a gente acaba, no meio desse mundo político, acabando discutindo o STF a segunda instância, né? E essas pequenas atuações, que são fundamentais, acabam despercebidas, né? Muito obrigado. Acho que a gente concluiu aqui com chave de ouro esse ciclo de conferências sobre economia, ciência e disciplinas afins, ampliando um pouco os horizontes, não somente dos economistas, mas também das nossas disciplinas afins. De qualquer modo, a última palavra, obviamente, vai caber ao direito, não é? Porque a conferência de encerramento deste ano vai ser feita no dia 5 de dezembro, quinta-feira, 17h30, coordenação acadêmica de Ana Maria Machado, conferencista acadêmico Joaquim Falcão, que vai falar sobre Na Varanda, com Gilberto Freire. Muito obrigado a todos.